Vamos abrir a palavra de nosso Senhor, a carta aos Romanos, capítulo de número 5. Enquanto os irmãos estão aí abrindo a Bíblia, eu quero aproveitar para também dar a Deus esse culto em ação de graças, por todas as vitórias que Deus tem nos dado. Agradecer ao Senhor, porque eu e a Adriana, semana passada, comemoramos 27 anos de casados. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ela errou, ela postou 26, mas eu já perdoei ela. Na verdade são 27 anos de casado. Eu glorifico a Deus. Queremos dar também um culto em ação de graças, porque ela concluiu a sua pós-graduação em psicanálise e psicologia. E eu desconfio que ela só fez psicologia por causa de mim, viu? Para continuar comigo, para poder entender um pouquinho desse ser humaninho. Amém, irmãos? Então se alegre comigo por essas vitórias que o Senhor tem nos dado. Romanos capítulo 5, versículo 12. O texto sagrado diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual a figura daquele que lhe havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou, superabundou a graça. Oh glória! Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga amém, amados. Por favor, com a sua devida atenção, pode tomar assento, mas não desvie a sua atenção, porque esse texto é um texto do apóstolo Paulo, à igreja de Roma, aos romanos, e Paulo começa a relatar a condição humana, e ele traz também o motivo da origem de todas as coisas. Então, para a gente entender um pouco, a gente vai precisar recorrer ao início de tudo. Aquilo que a gente aprendeu na EBD, que parece tão simples, e é de fato tão simples. As coisas de Deus são assim, são simples. A gente recorre ao início de todas as coisas, e a gente aprendeu lá na figura ilustrativa de Adão e Eva coberto por uma folhinha de figueira, e os dois estão sendo expulsos do Éden. Por que estão sendo expulsos do Éden, se todas as coisas ali eram favoráveis para eles viverem toda a eternidade? Não era plano de Deus, não era plano de Deus uma queda, não era plano de Deus um afastamento, não era plano de Deus um rompimento, como até hoje não é. Não é plano de Deus o afastamento da fé, não é plano de Deus viver distante do homem,
Não é plano de Deus destituir o homem. Então a gente olha aquela figura lá da Eva, do Adão, sendo expulsos, humilhados, porque o pecado faz isso, o pecado humilha. O pecado, ele é prazeroso na sua oferta, mas na sua consequência, o diabo oferece as bandejas ilustradas, e depois ele é o mesmo que pisa, que condena, que acusa, que humilha. Então diz a Bíblia que eles perdem a bênção de viver no Éden. Eles perdem a bênção de viver naquele ambiente preparado pelo Senhor. E esse é o desejo de Deus. Aqueles irmãos que estão aqui, que já assistiram, participaram de casamentos que eu pude celebrar, provavelmente já ouviu essa mensagem, porque eu ministro muito isso quando celebro casamento. Mas hoje eu queria trazer aqui para a igreja, porque eu sinto no meu coração que pessoas entraram aqui e que precisam desta mensagem. E talvez o tema seria de volta ao Éden. O Éden é o ambiente, não apenas um espaço geográfico. O Éden não é apenas um espaço geográfico, mas o Éden é um estado, é um lugar que Deus preparou, cheio da ambiência do céu, que revela o desejo de Deus para a humanidade. Deus plantou muitas coisas no Éden, mas a principal coisa que Deus plantou no Éden não foi uma figueira. A principal coisa que Deus plantou no Éden não foi uma oliveira. A principal coisa para Deus foi o homem, a coroa da criação. A Bíblia diz que Deus plantou o homem num jardim do Éden. Mas é óbvio que para Deus plantar o homem, Deus precisa primeiro criar este ambiente. E eu quero que você imagine qual é o ambiente que Deus prepararia para mim e para você, de volta ao Éden. Qual é o ambiente que Deus prepararia? E eu sempre digo que o Éden nos remete a três coisas. A primeira coisa é um ambiente de provisão. Éden é um ambiente de provisão. Quando a gente lê lá, você vai ver que o Senhor começa a criar todas as coisas. Não havia erva, mas havia um orvalho que subia da terra e que regava toda a terra. Versículo 9 diz que o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer. É Deus preparando o ambiente para a coroa da criação. É Deus preparando o ambiente para que o homem, aquilo que Deus mais ama, pudesse habitar. Então diz a Bíblia que o Senhor, Ele mesmo, fez brotar toda árvore agradável à vista e boa para comer. Imagina os anjos dizendo: Senhor, para que isso? E o Senhor vai dizer: esse é o ambiente que a coroa da criação vai habitar. Eu estou preparando isso daqui para aquele que eu vou criar para a glória do meu nome, para louvor da glória do meu nome. Há um lugar de provisão em Deus. O homem não tinha que se preocupar com nada, tudo já estava criado pelo Senhor, ele ia só desfrutar. Deus estava preparando aquela ambiência. O versículo 10, a Bíblia diz que saía um rio do Éden para regar o jardim. Deus não apenas faz brotar as árvores, mas numa criação de sustentabilidade, Deus faz sair um rio que corta para regar o Éden, para regar o jardim. Todas as vezes que eu paro para pensar no jardim do Éden, isso é direito do pregador, eu fico conjecturando, e eu não imagino como um jardim da tua casa, eu imagino um grande horto, lindo, florido, cheiroso, onde as obras de Deus manifestam o seu poder. Deus preparando, e esse rio que corta, a Bíblia diz que ele ramifica para 4 braços, formando mais 4 rios. Deus espalhando, é um processo de irrigação. Deus preocupado com a irrigação para manter, sabe por quê, irmãos? As providências humanas, elas são passageiras. As providências humanas, a tua providência, ela tem prazo de validade, mas o que Deus faz não. Quando Deus faz para permanecer. Então melhor é Deus fazer do que você fazer.
Melhor Deus fazer do que eu fazer. Então quantas vezes nós estamos colecionando cansaço, tentando fazer o que é para Deus fazer? Descansa o teu coração e deixa que quem vai fazer é o Senhor. Você entrou aqui muito preocupado, dizendo: eu não sei o que fazer, e nem precisa. Quem vai fazer é Deus. Oh glória! É Deus quem vai fazer. Então diz a Bíblia que esse rio sai e abre 4 braços. O primeiro dele, a Bíblia diz que é Pison. Pison significa mais espalhado. É Deus ampliando, é Deus dimensionando as suas obras. Esse é um tempo em que as obras de Deus estão sendo dimensionadas. Aquilo que Deus começou a fazer na sua vida vai alcançar a sua família. Aquilo que Deus começou a fazer na sua casa vai alcançar a sua vizinhança. Aquilo que Deus começou a fazer no seu coração vai queimar alguém perto de você, vai transbordar para alguém que convive com você. Então o primeiro rio é esse, o Pison, e o quarto é o Eufrates. Olha o cuidado de Deus. Éden, esse ambiente, é um lugar de provisão. Eufrates significa frutífero, rio bom, rio abundante. As coisas que Deus faz é sempre assim, irmãos, é sempre abundante. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus. O diabo não tem nada para te dar que seja bom. Toda boa dádiva vem do Senhor. Então se o primeiro é o Pison, o quarto é o Eufrates, um bom rio, um rio abundante, um rio frutífero, como diz a Bíblia no Salmo 1, aquele que tem o coração no Senhor e medita na sua lei, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que não receia quando vem o calor. Tudo quanto ele faz, ele vai prosperar. E aí a gente encontra Jesus, a gente começa a frutificar, a gente começa a dar frutos. Por quê? Porque você encontrou o Senhor. E quando a gente encontra o Senhor, a nossa vida começa a ser regada, começa a ser irrigada, começa a ser banhada pelo Eufrates, por um rio frutífero, por um bom rio, por um rio abundante. Aleluia! Não foi isso que Jesus disse? Ele veio para nos dar vida, e não uma vida medida, e não uma vida medíocre, e não uma vida contada, mas vida abundante. Para pensar no que é isso, irmãos. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que é ter vida com abundância? Num ditado antigo popular dizia o seguinte: é vida para dar e vender. Só que ninguém vende, é vida para dar e dar. Você compartilha a vida de Deus na tua vida, transborda para as pessoas que passarem por você. Isso é vida abundante, não é sobrevida. Existem pessoas vivendo sobrevidas. O que é uma sobrevida? Eu tenho isso daqui, eu escapulo, agora vai vir 4 dias de folia. Isso é sobrevida. A quarta-feira literalmente para alguns será de cinzas. Sabe por quê? Isso não é vida abundante, isso é sobrevida. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundante. No ano de 365 dias, 4 dias de suposta vida não é vida, querido. O Senhor tem vida abundante. Oh glória a Deus. Os versículos 18 e 19, como um Deus, como um ambiente de provisão, Deus cria uma ajudadora para o homem. Auxílio, companheirismo, alguém que esteja. A palavra é adjuntora, ajudadora, alguém que esteja junto. Quando nós conhecemos ao Senhor e voltamos ao Éden, aleluia, a gente encontra ajuda, porque Deus levanta pessoas para te ajudar. Como é bom você se relacionar com gente, sendo gente, e Deus usa a gente para ajudar a gente. É quando você volta para o Éden e Deus diz assim: você está no Éden, aqui tem a minha presença, mas não vai ter só a minha presença, aqui eu vou levantar, eu vou criar alguém para te ajudar.
você não vai ficar sozinho. Oh, glória a Deus. É verdade que quando a gente tem um encontro com Jesus, muita gente se afasta, muita gente vai embora, mas muitas outras se aproximam. Deus agrega, Deus acrescenta na sua vida uma família grande, que você pode dizer: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmã. Olha quantos irmãos o Senhor já levantou para a tua vida. Isso é vida abundante que o Senhor traz para você, querido. Deus disse: eu vou levantar alguém para que você não se sinta sozinho. Por isso a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Aí alguém vai dizer: não, pastor, mas Jesus é o suficiente para você chegar no céu. Mas Ele levanta pessoas para chorar com você, para abraçar você. Jesus, na via dolorosa, Ele nunca deixou a cruz, mas teve um momento que Ele arriou a cruz. Arriar não é deixar. Quem sabe alguns chegaram aqui, está tão pesado, está tão difícil a sua via dolorosa, e eu não vim aqui desvalorizar isso, mas eu vim aqui valorizar o poder de Deus, e dizer para você que Deus vai levantar um certo Cirineu para te ajudar nesta caminhada, e você não vai parar. Ele vai te ajudar com uma mensagem, com uma oração, com um abraço, com um aperto de mão. Pastor, eu confesso que deu uma arriada. Não se culpa não. Na via dolorosa, Jesus arriou. Ele não largou não, ele arriou. E aí vinha passando um certo Cirineu, e alguém disse: ajude ele. Imagine isso, irmãos. Ele nem sabia, eu penso que ele nem sabia quem de fato ele estava ajudando. O cara está ajudando o Salvador do mundo. Ele vai chegar em casa com a roupa marcada pelo sangue do Salvador. Ele vai, porque não tem como ter contato com a cruz sem ter contato com o sangue. Olá, amado. Não tem como ter contato com a cruz sem ter contato com Ele. E ele vai para casa, e quem sabe os parentes vão dizer: o que que houve? Você se machucou? Ele disse: não, eu estou com essas marcas aqui, mas na verdade eu ajudei um homem que andava pela via dolorosa. Alguém com mais entendimento vai dizer: você nem sabe, Ele é o Salvador do mundo. Deus te deu oportunidades. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Vai sair com os efeitos da marca que te marcam, mas talvez eles nem sabem quem é que eles estão ajudando. Às vezes a gente estende a mão para um filho de Deus e a gente não sabe para quem é que a gente está estendendo. Às vezes a gente dá um copo d'água para alguém e a gente nem sabe para quem a gente está dando um copo d'água. Às vezes a gente ajuda com uma cesta básica e você nem tem ideia do potencial que está ali, do que é que Deus vai fazer através dessa pessoa, e você teve parte. Você teve parte. Pastor, onde é que eu encontro isso? No Éden. De volta ao Éden. Quando Deus pensou no homem, Deus não pensou fora do Éden. Deus pensou dentro do Éden. Porque dentro do Éden ele estaria debaixo da provisão divina. Segundo lugar, dentro do Éden ele estaria dentro da proteção e não apenas da provisão. Porque o texto bíblico diz que até então não havia espinhos nem ervas daninhas na terra. Anda tranquilamente, você não se fere. Pegue na rosa, desfrute do cheiro dela, pegue com vontade, não há espinhos. Não se preocupe com a lavoura, não se preocupe com as frutas, não existem ervas daninhas. Era um lugar de proteção. Quantas pessoas estão vulneráveis, estão como ovelhas sem pastor. Volta para o Éden hoje, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O teu lugar é no Éden de Deus, é de volta à presença de Deus, à proteção de Deus. Não havia espinhos. Espinhos nos remete a dor, a sofrimento. Haja vista que a coroa que Jesus usou na terra foi uma coroa de espinhos, sofrimento, dor. Esse é o mundo que nós vivemos, um mundo de lágrimas,
de sofrimentos. O mundo onde você não pode sentar diante do aparelho de TV esperando boas notícias, porque é uma pior que a outra. São os espinhos que ferem a terra, são os espinhos que ferem a humanidade, são as catástrofes, as enchentes que esta semana assolaram alguns bairros de São Gonçalo, de Niterói, Rio de Janeiro, deslizamentos. O que é isso, pastor? São os espinhos, mas está quase na hora de voltarmos para o Éden, e lá no Éden não há espinhos. Olá, no Éden não há espinhos. Apocalipse diz que o mar já não existe, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Os terremotos que aconteceram agora na Turquia e na Síria, pesquisas dizem que aproximadamente 28 mil pessoas morreram, a grande maioria na Turquia, crianças, idosos, famílias inteiras morreram debaixo dos escombros. O que é isso, pastor? São os espinhos do Éden. Quando Deus pensou no homem, Deus pensou num Éden sem espinhos, sem dor, nada que lhe ferisse. Irmãos, nós vivemos um tempo em que tantas coisas trazem dor. É o filho que ainda não entendeu, é a filha que ainda não entendeu, onde você criou tantas expectativas. São as coisas que ameaçam a família, são as questões financeiras, são as pestes, são os laudos médicos, são os diagnósticos médicos, são espinhos. Mas diz a Bíblia, ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Igreja Ebenezer, estamos voltando para o Éden de Deus. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero repetir para você, Éden não é apenas, não hoje nesta mensagem, não é apenas um ponto geográfico. Éden é uma ambiência que Deus preparou para que eu e você vivêssemos a provisão e a proteção. Pastor, qual é a provisão do céu? Ah, você não sabia não? A Bíblia diz que bem-aventurados que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, esses entrarão na cidade pelas portas e comerão da árvore do fruto da vida. Ou a provisão de Deus para você no Éden, onde o mal não pode te atingir. Então esse Éden proposto por Deus, ele fala sim de provisão, ele fala sim de proteção, mas ele também fala de comunhão, porque a Bíblia diz que Deus falava com esta família todos os dias, na virada do dia, aproximadamente às 6 horas da tarde. Havia um horário marcado. Havia um horário marcado entre Deus e aquela família. De volta ao Éden, a gente desfruta desse diálogo com Deus. No Éden a gente fala, é ouvido, e a gente ouve o que Ele fala. Éden é lugar de relacionamento com Deus. Quantas pessoas bem-sucedidas, mas ao mesmo tempo tão vazias, tão secas, procurando vida. Quantos doutores da lei procurando Jesus à noite, só para saber como fazer para entrar no reino dos céus. Quantos Zaqueus subindo em árvores altíssimas, só querendo ver Jesus. Sabe o que é isso? São pessoas que não estão em comunhão, mas que hoje podem entrar, porque a porta da comunhão está aberta. Lugar onde a família recebia direção divina. Hoje o que mais vemos são famílias sem direção, literalmente batendo cabeça, quando na verdade o Senhor está dizendo, voltem ao Éden, e eu tenho direção para você. Quando a gente volta para o Éden, a gente volta a ouvir o que Deus fala. E é ouvindo o que Deus fala que nós nos conduzimos e conduzimos a nossa família em segurança. Quem sabe você entrou aqui dizendo, pastor, tem dado tudo errado na minha família. O convite de Deus é volta para o Éden. Você deixou de ouvir o que Deus fala. Você tem horário para tantas coisas, tantas reuniões, tantos lazeres, tanto bate-papo, mas você já perdeu o horário da comunhão.
você já não tem mais aquele horário com Deus. Você precisa voltar para o Éden hoje aqui rapidamente. A vida é tão corrida, traz tanta demanda para a gente vai dormir já pensando nas coisas que tem que fazer no dia seguinte. É provável que durante esse culto você teve uma luta com você mesmo, entre um louvor e outro, pensando em algo que você tem que fazer amanhã. É exatamente assim. As pessoas têm hora para tudo, têm tempo para tudo, está tudo tão corrido, mas elas não têm um tempo na virada do dia para ouvir uma direção de Deus para a vida. É lá no Éden que ele desfrutava da presença do Criador. Imagina isso, irmãos. Vamos contextualizar, vamos trazer para os nossos dias. Está Adão e Eva andando, dizendo: meu filho, vamos tomar um banho no rio. E ele diz: não vai dar tempo não. Só por quê? 5:50, já o Criador está chegando. Ah, mas eu queria tanto. Deixa isso para outra hora. Vamos dar prioridade ao nosso encontro com Ele. Oh glória. Imagina se tem filhos, é uma família, não é? Dizendo: pô, as crianças estavam querendo, né? Avisa para as crianças que aqui nessa casa tem uma prioridade. 6h nós temos um encontro com Ele. Ah, mas foi tão bom as férias que a gente tirou ano passado. Avisa para os meninos que a gente só tirou as férias ano passado por causa desses encontros que a gente tem com Ele. Ah, mas foi tão bom aquela vitória que Ele nos deu. Avisa que a gente só tem aquelas vitórias por causa desses encontros com Deus. É tão bom saber que aqui não tem espinho. Avisa para eles que só não tem espinho, só não tem dor por causa desses encontros que a gente tem com Ele. É tão bom chegar e pegar uma maçã, uma uva no pé. Avisa para eles que só tem provisão por causa desses encontros com Deus. Volte ao Éden esta noite e a provisão vai chegar. Vai chegar, amados. Tudo começa no nosso relacionamento com o Senhor, na nossa comunhão com Ele. Oh glória! Se sabemos de tudo isso, por que nem sempre isso se cumpre? Porque no Éden também tinha uma serpente. E a serpente anda fazendo pessoas abrir mão do paraíso. A serpente anda, enquanto o pastor prega, tentando sugerir que não é bem assim para pessoas que ouvem. A serpente anda, enquanto alguém ministra aqui um louvor, tentando dizer nada, isso é conversa. E por isso a serpente tem levado muitas pessoas para fora do paraíso. Mas essa noite ela está repreendida no poder do nome de Jesus. Essa noite a serpente está repreendida na eficácia do sangue de Jesus. Esta noite a serpente vai ter que dar marcha ré, porque algumas pessoas vão voltar ao Éden de Deus. Queridos, a desobediência fez o homem perder o jardim. Mas é justamente pela obediência que o homem vai voltar ao jardim. Quando nós ouvimos a voz do Senhor e decidimos obedecê-lo, a gente acabou de entrar na estrada que nos leva de volta ao jardim. Nem tudo está perdido, querido. Sabe por quê? Porque o versículo 19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Ponto e vírgula. Assim, pela obediência de um, muitos são feitos justos. Adão errou, vacilou, e muitos foram feitos pecadores. Mas Jesus veio, pagou o preço, e através de um, muitos foram feitos justos, justificados. Eu quero dizer para você, querido, que assim como a desobediência afastou o homem de Deus, é exatamente a obediência que nos levará de volta para o Éden. Deus está nos chamando essa noite de volta ao Éden. Se você está vivendo alguma coisa fora disso que a gente falou, não é plano de Deus para a tua vida. O plano de Deus é que você esteja debaixo da provisão, da proteção e da comunhão do Senhor. Você pode voltar ao Éden hoje. É só você querer. É só você obedecer ao Senhor. Quantas dores, quantos espinhos, quantas coisas para nos abater, para nos entristecer, para mexer com as nossas emoções. Quantas pessoas com as emoções abaladas,
Pessoas que antes dormiam tranquilamente, hoje é uma luta para dormir. São os espinhos da terra. Quantas pessoas estão bem e sem que nada justificasse durante o dia, de uma hora para outra, elas sentem profunda tristeza, vontade de isolamento, vontade de chorar. São os espinhos da terra. Mas quer saber? Ainda bem que eu vou morar no céu. Pode ficar de pé? Fique de pé adorando ao Senhor, glorificando o seu nome. Volte ao Éden. Volte ao encontro com Deus. Volte ao relacionamento com o Senhor. Adão, o que você vai fazer? Nada, Deus já fez tudo. Ele plantou toda a árvore boa, agradável. Mas Adão, onde você vai arrumar água para regar? Deus fez um rio passar aqui. Deus preparou tudo. Adão, você vai andar descalço no jardim? Vou, não tem espinhos. Esse lugar que Deus preparou não tem dor, não. Nada fere, nada sangra, porque Deus foi quem preparou isso. Adão, e como é que vai ser sem você saber? Sem saber de quem? Eu vou saber de tudo, porque o Senhor tem um encontro comigo todos os dias aqui, com a minha família. A minha família será dirigida, eu serei dirigido pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria abrir uma oportunidade para alguém que entrou aqui, que talvez diga: pastor, eu, assim como Adão, eu estou afastado do Éden, mas eu nem sabia que havia possibilidade de voltar ao Éden. Então eu vim aqui dizer para você que tem sim, essa ambiência preparada pelo Senhor. Se você quer, sai do seu lugar, vem aqui à frente do altar, entrega a sua vida para Jesus, faz uma aliança com o Senhor, diga: pai, eu acredito no que o pastor acabou de pregar, e eu quero viver isso, Senhor, essa provisão, essa proteção. Um dia o Senhor olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata meus profetas, apedreja quem eu envio. Eu queria tanto juntá-los, protegê-los, como a galinha que junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Se você quer hoje, saia do seu lugar. Você que está afastado do Evangelho, você precisa voltar essa noite. Você sabe que Deus falou com você, você sabe disso, você sabe que você está incluído nisso. Nada que eu preguei é novidade para você, mas o que Deus fala ao teu coração, você não pode negar, você sabe disso. Então você que está aqui hoje afastado do Evangelho, volta agora para Jesus. Não espera ninguém não ser o primeiro, seja você mesmo o primeiro. Você que nunca antes serviu o Senhor, quem sabe sua família está desprotegida, quem sabe os espinhos estão lá na tua casa, todo mundo se fere, todo mundo se machuca, todo mundo sangra. Talvez você esteja vivendo exatamente assim. Volte para o Éden de Deus.